Olá, boa noite. Ao invés de um minuto de silêncio, um minuto de palmas para Mara Rúbia Cáceres. A gente começa o Redação TVE de hoje com essa homenagem feita pelos colegas da técnica de enfermagem que trabalhava no Hospital Conceição. Ela tinha 44 anos, era moradora de Alvorada e estava internada na UTI desde o dia 2 de abril. Ela é a primeira servidora da saúde aqui no Rio Grande do Sul a morrer em decorrência da Covid-19. Hoje à tarde, a Prefeitura de Porto Alegre confirmou mais uma vítima. É um homem de 81 anos. Estava internado no Hospital de Clínicas e tinha voltado da Espanha fazendo uma escala na Itália. Começou a apresentar os primeiros sintomas ainda no dia 18 de março. Agora o estado tem 10 mortes e 581 casos confirmados de coronavírus. Já no Brasil, o número de mortes chegou a 800, enquanto os casos confirmados são 15.927. E cerca de 200 hospitais públicos gaúchos que atendem pacientes do SUS vão receber 68 milhões de reais do governo do estado para enfrentar o coronavírus. Em coletiva, o governador Eduardo Leite informou que o interior vai receber 160 leitos novos. O governador informou que haverá recursos para o incremento na UTI do Hospital Vila Nova, que tem capacidade de 110 leitos. Conforme a secretária Arita Bergman, o Hospital de Clínicas deve abrir mais 105. Além disso, haverá a implantação de um sistema de monitoramento da taxa de ocupação dos leitos da capital. O governador Eduardo Leite também ressaltou o reforço de aproximadamente 60% na estrutura de leitos dos hospitais. No total, são quase 900 vagas no SUS disponíveis para atendimentos de casos de coronavírus. O objetivo é evitar que a curva de casos se acentue e aumentar a capacidade das UTIs dos hospitais. O tema agora é violência contra a mulher. A repórter Patrícia Salvadori conversou por Skype com a major da Brigada Militar, Carine Pires Soares Brum, coordenadora das Patrulhas da Maria da Penha. É um projeto que existe desde 2012 e que, por meio de visitas periódicas, vai até as vítimas. Major Carine Pires Soares Brum, a senhora na Brigada coordena as Patrulhas Maria da Penha, um projeto pioneiro no combate à violência contra a mulher. Bom, no início da pandemia, a ONU já havia alertado para a possibilidade do aumento dessa violência nesse momento de quarentena. Algum tipo de ocorrência específica tem chegado até a senhora? Boa tarde, Patrícia. Obrigada pelo convite. Nessa época de isolamento social, nós estamos preparados para que, se acontecer um eventual aumento de ocorrências, a Brigada Militar tem condições de atender. O nosso serviço de atendimento de emergências continua funcionando normalmente, não teve interrupção no serviço, tampouco diminuição dos nossos quadros. E esse estudo da ONU, ele relata que em alguns países onde houve pandemias na mesma proporção, que houve sim um aumento da violência doméstica e familiar contra a mulher. No entanto, aqui no Rio Grande do Sul, os nossos dados estatísticos oficiais relativos ao mês de março ainda não foram compilados, né? Eles são trabalhados sempre na primeira quinzena do mês subsequente. A Secretaria de Segurança deve estar divulgando nos próximos dias, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que somente a estatística dos registros oficiais não nos dá a realidade do que se passa nos lares do Rio Grande do Sul. Então, é muito comum que essa violência fique subnotificada, que as mulheres não tenham acesso aos órgãos, né, de apoio para fazer as suas denúncias, registrar os fatos dos quais estão sendo vítimas, e justamente por isso é que há uma articulação de toda a rede de proteção, a Polícia Civil, Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário e Brigada Militar, entre outros órgãos todos que constituem, tem essa preocupação de divulgar os seus canais que estão funcionando nesse momento, canais de plantão, canais de acesso online. A própria Patrulha Maria da Penha tem divulgado esses números de todos os órgãos, não apenas os seus, para que as mulheres tenham acesso e possam, sim, então, procurar os órgãos. Como é que as mulheres podem se proteger além dessas redes de apoio que têm
Como é que a senhora aconselha ou enxerga a situação? Bom, o interessante é que essas mulheres têm uma rede de proteção em casa mesmo, entre os seus amigos, familiares, justamente porque estão inacessíveis aos órgãos nesse momento, né? Então é importante que os familiares, as pessoas que moram perto, estejam atentas a essas mulheres, que sabem que têm um histórico, e essas mulheres consigam pedir ajuda, né, nesse momento de isolamento social. Então, quem for vítima ou ouvir ou presenciar alguma situação de violência pode procurar os canais do 180, do 190, delegacia online também? Exatamente, esses são os números que nós temos divulgado. Sempre numa situação de emergência, que um crime está acontecendo, o número mais recomendado é o 190, que ele vai despachar imediatamente uma viatura da Brigada Militar para atender o mais rápido possível, dentro das suas possibilidades. E nós temos o Disque 180, o Disque tem denúncias também, isso pode ser da própria vítima, como de familiares e vizinhos, para que esse caso seja investigado e acompanhado por outros órgãos, não somente pelo sistema criminal. O número da Polícia Civil para denúncias por WhatsApp ou Telegram é o que aparece aí na tela. DDD 51, número 984440606. Mas, além da Polícia Civil, atores da sociedade também estão se mobilizando na proteção à mulher. Por exemplo, um grupo de ativistas e entidades protocolou no Congresso Nacional uma carta aberta pedindo um reforço nas medidas protetivas, cuidados aí para evitar a violência contra a mulher nesse período de quarentena. E é sobre isso que a gente conversa agora com a advogada e fundadora da ONG Ó Mulheres, a Luciane Toss. Luciane, boa noite. Gostaria de começar explicando que medidas são essas que estão sendo reivindicadas lá junto ao Congresso Nacional. Bom, boa noite aos telespectadores e telespectadoras. Um grupo de ativistas, grupo de mulheres, várias entidades, nós encaminhamos ao Congresso Nacional, presidência da Câmara e do Senado, uma carta pela vida das mulheres, reivindicando duas questões preliminares e objetivas. Uma delas é a inclusão de mulheres vítimas de violência e de pessoas a elas dependentes na liberação da renda básica de cidadania, né, no valor de R$ 1.200, uma vez que o projeto sancionado, o decreto já prevê a inclusão de mulheres e avós que sejam chefes de família, digamos assim. Com esse valor nós queremos que sejam incluídas automaticamente as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Então essa é a primeira reivindicação. A segunda reivindicação é que seja criada uma rede de recebimento de mulheres que detenham medidas protetivas, ou seja, albergues, para que elas possam, então, sair do estado de violência em que elas se encontram, ela e as pessoas a elas dependentes, para que o Estado, então, possa acolhê-las. Nós temos uma dificuldade muito grande de retirar essas mulheres. A gente está falando de violência, de denunciar a violência e de nos solidarizar com mulheres vítimas de violência, mas é fundamental que essas mulheres tenham para onde ir, né? Nós aqui, por exemplo, em Porto Alegre, nós temos a Viva Maria, que é uma casa que está lotada, e nós temos uma outra casa, uma ocupação chamada Mirabal, Mulheres Mirabal, que acolhe essas mulheres, mas é fundamental que o Estado crie albergues emergenciais para recebimento dessa população que está sofrendo violência doméstica e familiar em casa. A violência contra a mulher também é uma preocupação da ONU, que fez esse alerta aí, e uma das sugestões dadas para esse período de quarentena, combate ao coronavírus, seria estabelecer sistemas de alerta de emergência em farmácias e mercados. O que você acha dessa ideia? Não, eu acho fundamental. Tem, inclusive, alguns projetos que foram encaminhados para a Câmara essa semana, que prevêem exatamente isso, ou seja, não só que se estabeleçam esses alertas na sociedade civil, mas que também todas as redes de comunicação façam inserções permanentes em sua grade de programação para alertar as mulheres e para alertar a sociedade em relação ao que está acontecendo. A Força Tarefa contra o Feminicídio aqui no estado está lançando uma campanha exatamente nesse sentido, sobre a solidariedade entre vizinhos, né? Então, assim, a vizinha eu te escuto, vizinha eu te protejo, vizinha eu denuncio. Então, assim, para as pessoas ficarem muito atentas
para qualquer indicativo de mulheres sofrendo violência doméstica e familiar, para que as pessoas se solidarizem e efetivamente não só ouçam, né? Quer dizer, o isolamento não significa o silenciamento das pessoas. Então, que as pessoas participem efetivamente. Quanto mais redes de apoio nós tivermos, obviamente que isso reduz a incidência desse tipo de violência. Agora, nesse período de quarentena, alguns países de fora e também alguns estados do Brasil, inclusive o Rio de Janeiro, têm registrado aumento nos casos de violência contra a mulher. Aqui no Rio Grande do Sul, por enquanto, os dados oficiais não apontam uma mudança na tendência na comparação com o mesmo período do ano passado. Na avaliação de vocês que trabalham com assistência às mulheres, como é que está a procura? Vocês perceberam algum aumento nos casos? Sim, a procura aumentou em função do isolamento. Eu queria esclarecer por que a gente fala do aumento, mesmo sem ter os dados estatísticos mais urgentes, assim, mais atuais. Só considerando o aumento, por exemplo, no Rio de Janeiro, que foi de 50%, no Paraná, que foi de 15%, porque os indicativos de violência doméstica e familiar apontam para um aumento do número de casos nos finais de semana e à noite, né? Ou seja, em períodos em que há maior convivência entre agressor e vítima. E, portanto, como nós estamos em indicativo de isolamento social, esta convivência, ela se alarga para o dia todo. Então, por óbvio, que se os momentos em que a violência tem mais incidência, quando as pessoas estão mais em casa, esse período é um período que aponta como indicativo, mas as nossas colaboradoras, as colaboradoras da O Mulheres, por exemplo, têm atendido diariamente novos casos de violência e têm encaminhado pedidos de medida protetiva nesse sentido, né? Nós tivemos, inclusive, uma carta aberta direcionada, isso há uns 15 dias atrás, ao Tribunal de Justiça para que abrisse os canais para que essas medidas protetivas fossem deferidas com mais urgência nesse momento. Agora, rapidamente para encerrar, quem quiser buscar auxílio da ONG Ó Mulheres, como é que faz? Que tipo de serviço vocês oferecem? Bom, nós temos uma rede de profissionais que atuam na área de assistência às mulheres, né? Nós estamos nas redes sociais, na Ó Mulheres, Facebook e no Instagram, é possível nos encontrar. A doutora Gabriela e a doutora Cristine estão em permanente plantão conosco para atender vítimas de violência, então é só entrar em contato conosco que a gente faz os encaminhamentos necessários. É importante também que, mesmo que as mulheres não consigam esses contatos pelas ONGs, que elas façam, eu acabei de ouvir a delegada Karine, que elas façam esses contatos via WhatsApp e via canais de denúncia da Brigada Militar, que tem sido super efetiva no atendimento das chamadas. Doutora Luciane Toss, muito obrigada pela entrevista aqui no Redação TVE. Uma boa noite. Boa noite, obrigada. E agora chegou a hora de conferirmos os depoimentos que a gente recebeu de telespectadores pelo interior. Hoje a gente vai conferir o vídeo de 2 veterinários. Um é o Tiago, de Estrela, que trabalha numa clínica, e o segundo, o Humberto, morador de Tapejara, que trabalha na cadeia de produção avícola. O que mudou na minha vida com o Covid foi realmente ver o pessoal na rua se cuidando bastante aqui no município. Só dentro do mercado parece que é reunião. Às 18 horas é reunião no mercado. Mas além disso, o pessoal tem respeitado bastante o isolamento, né? E aqui na clínica eu noto principalmente assim, o pessoal vem com bastante cuidado e a gente também tem cuidado. Antes a gente trabalhava sem hora marcada, sabia que eu estava aqui, o pessoal chegava, a gente atendia, tudo normal. E hoje não, hoje o pessoal liga, a gente vai, marca, tenta dar um intervalo de 10 minutos entre um e outro atendimento, o pessoal nem se vê. E além disso dá um tempo para esterilizar toda a mesa, as mãos, a gente faz todo o cuidado possível. Isso, né, para o mundo, ainda não sentimos assim muitos efeitos, né? Nós estamos trabalhando normal, no caso a minha área, né? Claro, com cuidados, né? Se cuidando, né? Trabalhando direto com máscaras, usando EPIs, né?
álcool gel, né? E evitando o contato próximo aí com as pessoas. Também tenho a minha família em casa, né? Então a gente está tendo um trabalho redobrado, né? Cuidados, né? Desde chegar em casa, tirar calçado fora, a roupa, né? Já tira, já bota para lavar. Estrela, no Vale do Taquari, tem um caso confirmado de Covid-19. Já Tapejara não tem nenhum até o momento. Tapejara lá no Planalto Médio. E se você também quer mandar o seu depoimento, tem o telefone na tela, 985946773 DDD 51. Manda pra gente para contar como é que está a situação aí no seu município. Depois do intervalo tem previsão do tempo e também uma dica para quem quer continuar praticando corrida em casa. Sim, é possível, a gente mostra logo mais. Fique com a gente. O Redação TVE está de volta para falar de atividade física. É uma coisa que ficou um pouquinho mais difícil de se fazer agora no período da quarentena, né? Mas tem alternativa para tudo, inclusive para corrida, que está sendo adaptada para o ambiente doméstico. Dá só uma olhada nessa opção de prova virtual simulada. Você já ouviu falar em corrida estacionária? É uma modalidade em que a pessoa corre sem sair do lugar. Pode parecer estranho, mas é o jeito que muitos corredores encontraram para manter a atividade física durante a quarentena em casa. Jura que isso aí vai dar certo? Tô morrendo. Adorei e farei as próximas com certeza. No começo achei que não ia ter nada a ver, mas foi realmente incrível. Já tem até grupo de corrida organizado pelas redes sociais, como o Circuito Sesc de Correr em Casa, que tem reunido mais de 400 pessoas. Quem participa assiste a uma transmissão ao vivo com um orientador e vê a simulação de trajetos reais. É para ajudar o corredor a imaginar um exercício na rua ou na praia, como é o caso desse vídeo aqui. Foi maravilhoso, uma experiência nova, amei, parecia que estava correndo na rua. Tem envolvido adeptos da corrida de rua, famílias e pessoas independentes de ser ou não praticante da modalidade. A atividade é uma alternativa importante para o período da quarentena, pois incentiva a pessoa a praticar uma atividade física dentro da sua própria residência. E nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, a gente está precisando tanto disso. Então eu adorei, me fez muito bem, fiquei renovada. Os circuitos estão sendo realizados às 8 horas da noite, nas segundas, quartas e sextas-feiras, com duração que varia de 10 a 30 minutos. A inscrição é gratuita. Tá aí, por que não? Corrida estacionária. Mas chegou a hora da previsão do tempo. O amanhecer de hoje foi o mais frio do ano aqui no Rio Grande do Sul. Algumas cidades registraram temperaturas próximas de 0 grau. A temperatura mais baixa foi lá na Campanha, onde chegou a fazer 3 graus logo cedo. Amanhã, o friozinho continua, mas esquenta um pouquinho. A quinta-feira será de temperaturas amenas e sol com poucas nuvens em quase todo o estado. A exceção fica por conta do sul, onde pode chover a partir da tarde. E tem alerta para ressaca em todo o litoral. Em Porto Alegre, os termômetros vão dos 14 aos 23 graus. Oscilação entre 12 e 22 em São Lourenço. E no município de São Nicolau, na fronteira com a Argentina, mínima de 9 e máxima de 24 graus. E agora a gente assiste a um depoimento de um gaúcho que mora em Dublin, na Irlanda. Ele conta como está a situação no país em meio a essa pandemia de coronavírus.
Aqui na Irlanda a situação está bem mais controlada do que em boa parte da Europa, como vocês estão acompanhando. Itália, a Espanha, que já ultrapassou a Itália no número de casos registrados, a França, a Alemanha, a Inglaterra estão em uma linha bem assustadora, crescente de casos e também de mortes registradas. A Itália já com mais de 15 mil, a Espanha chegando aos 15 mil. Aqui na Irlanda nós temos cerca de 5 mil casos registrados e pouco mais de 150 mortes. O que acontece? A Irlanda tomou medidas de precaução muito mais cedo do que os outros países. Então, há um mês atrás nós fechamos todas as universidades, fechamos todas as escolas, creches, playgrounds. A gente começou a utilizar o isolamento social como principal estratégia de prevenção ao coronavírus. E agora, faz uma semana que nós estamos um passo à frente. Nós instauramos, eu digo o governo aqui na Irlanda, instaurou o lockdown. E com o lockdown você não pode sair de casa a não ser que esteja indo trabalhar em um serviço essencial, que seja o hospital, a polícia, os bombeiros, supermercados. Então nós temos vários cuidados aqui e por isso a Irlanda ainda consegue administrar os casos com os leitos de UTI que estão disponíveis aqui na Irlanda, né? Que é esse o achatar da curva que se falou tanto nos últimos meses. A gente não pode deixar que o número de casos necessitando de atendimento sejam maiores do que os leitos disponíveis naquela cidade. Por isso que a gente precisa ficar, nesse momento, em casa. Eu estou aqui isolado, estou isolado dos meus amigos, estou isolado do meu país, estou isolado da minha família, mas eu estou cuidando também de quem eu amo. A recomendação de isolamento social continua, mas tem situações, claro, em que a gente precisa sair, como quando tem que ir até a farmácia, supermercado, eventualmente um passeio com o cachorro. Só que aí a gente tem que tomar alguns cuidados, como o distanciamento mínimo entre as pessoas, de preferência 2 metros, o uso de máscaras é uma alternativa para proteção individual e, quando chegar em casa, aqueles cuidados de higiene básicos, né? Aí a gente resolveu trazer alguns artistas parceiros da TVE para ajudar a gente a lembrar de algumas dicas de proteção. Vamos cuidar quando a gente for a parques, a shoppings, a supermercados, todos esses locais com grandes aglomerações. E ao chegar em casa, lembrar daqueles seriados americanos de medicina, como eles lavam as mãos, né? Vamos lavar bem as mãos. Fique em sua residência e, no caso de tiver que sair, na volta, higienização total, água e sabão até a altura dos cotovelos, álcool gel, higienize tudo, seus pacotes, tudo que entrar em sua casa, dê uma higienizada, passa álcool para que a gente consiga achatar a curva da contaminação desse vírus que vem assustando e provocando pânico na população, não só brasileira, mas do mundo. Estou passando aqui para dar um alô para vocês da quarentena aqui de casa, dizer que a gente está saindo raramente para a rua, apenas pequenas fugidas ao super e à farmácia quando necessário, e na volta estamos tomando algumas precauções importantes para evitar de trazer o vírus para dentro de casa, como por exemplo deixar os sapatos do lado de fora da porta, tirar a roupa que a gente estava usando na rua, imediatamente botar para lavar, tomar banho e desinfetar tudo aquilo que a gente trouxe para dentro de casa. E é com o Dudu Sperber interpretando Brigas Nunca Mais, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, que a gente encerra o Redação TVE de hoje. Fique em casa e fique em paz. Antes, um último recadinho só, é para um telespectador assíduo da TVE que mandou recado para a gente, dizendo que está sempre ligado na nossa programação, o Jeffrey da Silva. Jeffrey, um abraço para você, obrigada pela companhia, viu? Que você faça como ele, fique em casa e fique ligado na TVE. Uma boa noite, nós voltamos amanhã. Chegou, sorriu, venceu, depois chorou. Então fui eu quem consolou sua tristeza, na certeza de que o amor tem dessas fases más e é bom para fazer as pazes, mas depois
vez fui eu quem dela precisou, e ela então me socorreu, e nosso amor mostrou que veio pra ficar.